Criando bebês felizes. Capítulo 5. O cuidado de crianças por profissionais é prejudicial? Na década de 1970, com a proliferação do uso de berçários, creches e escolas maternais para crianças com menos de 3 anos, os especialistas em desenvolvimento infantil passaram a se preocupar com as consequências causadas por esse tipo de cuidado. Os efeitos do afastamento dos pais no período da guerra havia se tornado um campo de estudo importante e já estava levando a mudanças no tratamento infantil. Por exemplo, constatou-se que as crianças internadas em hospitais precisavam que os seus pais as visitassem diariamente, ou ainda melhor, que ficassem com elas. No passado, os pais eram instados diligentemente a não visitar os filhos mais do que uma vez por semana. A pesquisa do Dr. John Bowlby sobre os efeitos colaterais em crianças separadas dos pais foi citada para indicar que o vínculo entre mãe e filho, cuja necessidade para o desenvolvimento saudável das crianças é pública, corria risco se a mãe voltasse ao trabalho em tempo integral muito rapidamente, e que as crianças em berçários não se desenvolveriam de maneira satisfatória sem os estímulos de segurança e amor proporcionados pelos pais ou por membros da família. Ao mesmo tempo, uma nova indústria e novas profissões nascia e crescia com rapidez em torno da demanda por creches, berçários e escolas maternais de boa qualidade. Também surgiam os departamentos de primeira infância, entre aspas, em universidades e escolas técnicas, com o objetivo de instruir diretores e professores sobre assistência infantil. Esses departamentos recebiam apoio financeiro generoso do governo, tanto de esquerda como de direita, que levava em consideração as vantagens de uma maior arrecadação de impostos pelo fato de ter toda a população economicamente ativa no mercado de trabalho, com o lucro adicional de, ao mesmo tempo, parecer progressista e amigo das mulheres. Esses departamentos foram muitas vezes criados em universidades que já possuíam departamentos de psicologia com unidades de desenvolvimento infantil e que educavam psicólogos e profissionais de assistência social à criança. Esses departamentos paralelos muitas vezes promoviam pontos de vista distintos. Ainda que ambos estivessem comprometidos com o bem-estar das crianças, tinham métodos diferentes para alcançar esse propósito. Uma assertiva típica da escola de pensamento de primeira infância incluía grande dose de fatalismo. O cuidado de crianças por profissionais veio para ficar, e por isso temos de fazer o que puder para torná-lo tão bom quanto possível. O campo de estudo oposto achava que os pais deviam ser alertados e persuadidos a não abandonar seus filhos em meio ao rush da autoobsessão que os rotulou de geração do eu. Sem dúvida, havia certa verdade em ambos os lados, mas a situação emotiva e o caráter político não contribuíam para uma pesquisa objetiva. Preocupações iniciais. No início da década de 1980, havia uma preocupação constante a respeito do cuidado de crianças com menos de 3 anos por profissionais. No entanto, naquela época, havia poucas provas relatadas a respeito dos danos causados por esse fenômeno. As preocupações eram teóricas e, até certo ponto, baseadas na intuição ou na sabedoria popular sobre as necessidades infantis. Ainda assim, fazia sentido ser cauteloso. 500 mil de anos de criação de crianças estavam sendo alterados e as consequências no longo prazo eram desconhecidas. Os dois lados do debate defendiam suas opiniões com paixão. Escreviam cartas ameaçadoras para jornais, avós brigavam com as filhas a respeito de pôr seus preciosos netos num berçário, algumas se ofereciam para cuidar das crianças. Então, no final dessa década, diversos estudos começaram a relatar as primeiras aflições. De acordo com os estudiosos, as crianças, objetos de pesquisa, com idade entre 3 e 8 anos e que haviam passado muito tempo sob cuidado de profissionais desde muito pequenas, manifestavam com mais frequência níveis elevados de agressividade e o descumprimento dos deveres. Em linguagem direta, batiam em outras crianças e em adultos e não faziam o que lhes era pedido. Um segundo tipo de dano também foi relatado, um enfraquecimento de ligação entre pais e filhos, em especial entre aqueles que não tinham desenvolvido um vínculo de qualidade desde o início. Os estudos foram repetidos e realizados com mais rigor, já que as conclusões não foram bem vistas ou apreciadas por diversos pesquisadores nesse campo de estudo. Quando os resultados foram divulgados, no início da década seguinte, emergiu uma tríade de fatores de risco que, quando combinados, representavam uma maior possibilidade de dano. Essa tríade de fatores de risco envolvia 1. Cuidados por profissionais desde a mais tenra infância. 2.
cuidados durante muitas horas por semana, 20 horas ou mais, e 3, cuidados dessa forma durante muitos anos da infância. Em resumo, desde muito cedo, durante muitas horas por semana e por muitos anos. Alguns estudiosos contestaram essa conclusão e propuseram questões válidas sobre outros fatores que pudessem prejudicar as crianças. Por exemplo, será que os cuidados profissionais eram prejudiciais porque não eram de boa qualidade? Essa era a explicação preferida, apesar de a maioria dos centros de estudo pertencer a centros de universidades de grande prestígio, bastante adequados para os estudiosos. Outra explicação era que o cuidado inadequado dos pais era a verdadeira razão para os problemas das crianças. De acordo com uma terceira, filhos de famílias de baixa renda eram os que ficavam com mais frequência sob cuidados de profissionais, sendo crianças já prejudicadas. Ainda se afirmou que as crianças não eram agressivas ou rebeldes, nem apresentavam vínculos frágeis. Pelo contrário, eram assertivas, seguras e independentes. Características positivas. O fato de frequentar ambientes de grupo durante a maior parte da infância deu a essas crianças a capacidade ou a necessidade de se defenderem por si mesmas e obterem o que queriam. O que poderia haver de errado com isso? Uma casa dividida. Ao longo do tempo, especialistas desse campo de estudo se dividiram ainda mais. A objetividade sofreu com isso, carreiras foram promovidas e arruinadas. Tudo tornou-se muito desagradável, como as disputas no ambiente acadêmico tendem a ser. Os projetos de pesquisa que não satisfaziam as necessidades da ideologia predominante, pró-cuidados em berçários, creches e escolas maternais, foram suprimidos ou abandonados. Lembro-me de ter escrito para uma jovem pesquisadora cujo estudo fora apresentado em uma conferência. Sua pesquisa mostrava que os profissionais responsáveis pelos cuidados das crianças não davam a elas o mesmo tipo de atenção ou de receptividade que os pais. Foram observados meticulosamente por pesquisadores e gravados em videotape por trás de um espelho unilateral. A pesquisadora enviou uma cópia de seu estudo para mim, mas quando abri o envelope, havia um apelo escrito na primeira página para eu não citar ou divulgar suas conclusões. Aparentemente, estavam em desacordo com o que sua universidade, de fato todo o campo de estudo da época, queria que ela descobrisse. A divisão entre os especialistas refletiu uma sociedade em geral. A infame Guerra das Mamães, entre aspas, indicou um importante conflito filosófico de valores, que provocou uma divisão cultural. As mulheres têm de ser livres, entre aspas, afirmava de um lado. Mas e as crianças? Indagava o outro. Ambos os lados trocavam insultos. Em pouco tempo, os próprios pais, assim como os especialistas, ficaram insatisfeitos com as divisões estereotipadas e passaram a procurar um meio termo. Também começaram a perceber que o problema às vezes estava no sistema em geral, uma sociedade dominada por interesses empresariais que prejudicavam as famílias e privavam as pessoas de uma escolha autêntica. Algumas mobilizações sociais importantes em favor das jornadas flexíveis de trabalho, garantia de emprego, novo treinamento e licenças com remuneração adequada tiveram um lento, porém significativo progresso, de modo que tornaram possível para os pais jovens uma opção entre o trabalho e a criação dos filhos em tempo integral. Os países mais progressistas, como Suécia e Alemanha, enfrentaram corajosamente essa questão, oferecendo maior apoio doméstico e jornada flexíveis no trabalho para ajudar os pais jovens, qualquer que fosse o caminho que escolhessem. Esses dois países possibilitaram 3 anos de licença parental remunerada e, no primeiro ano, próximo à remuneração integral, de modo que o pai ou a mãe tenham um emprego garantido no término da licença. Os países com menos tradição de democracia social, como o Reino Unido e particularmente os Estados Unidos, abre parênteses, onde as pessoas estão muito mais à mercê do Big Business e da regulação deficiente do Estado, fecha parênteses, viveram exclusões sociais mais agudas, com miséria real entre os pais de baixa renda, simplesmente forçados a trabalhar para sobreviver. Nos Estados Unidos e na maior parte do mundo em desenvolvimento, a situação ficou ainda pior por um problema muito difundido. Berçários, creches e escolas maternais de baixa qualidade, superlotados e sem qualquer regulamentação, são oferecidos a pais desesperados da classe operária, um problema que subsiste até hoje. Mesmo os mais ardorosos defensores de assistência profissional para crianças permaneceram críticos em relação aos padrões insatisfatórios e à falta de recursos de diversos estabelecimentos maternais. O cuidado de qualidade por profissionais tornou-se um slogan,
Entre aspas, se for de boa qualidade, tudo dará certo. Na realidade, será melhor do que o cuidado que você pode dar em sua casa. Fecha aspas. Em 1995, essa era a situação e poucas pessoas se atreviam a defender outra alternativa. No entanto, essa situação estava próxima de vir abaixo. Em poucas palavras, as primeiras preocupações referiam-se à separação entre filhos e mães com base na experiência do tempo de guerra. A pesquisa mais antiga não verificou qualquer problema em relação ao cuidado dispensado por escolas maternais, berçários e creches. Em meados da década de 1980, uma tríade de fatores de risco surgiu, desde muito cedo, durante muitas horas por semana, por muitos anos. As consequências dessa tríade de fatores de risco foram crianças agressivas, ansiosas e relações enfraquecidas com as mães. As guerras das mamães desenrolaram-se entre os defensores das mães, que permanecem em casa, e os das mães que trabalham como assalariadas. Havia necessidade de mais pesquisa para solucionar de uma vez por todas a questão referente às consequências no longo prazo. Se você está gostando dos áudios e vídeos desse canal, curta, compartilhe, inscreva-se. Ajude-nos a divulgar boas informações para uma boa educação dos nossos filhos. Muito obrigada e até a próxima!